Como tema ambiental, a Nova Osasco e a Tobasse se juntaram para falar sobre gerenciamento de resíduos. Para um gerenciamento adequado de resíduos, é importante primeiro saber sua classificação, pois assim é possível definir a melhor tecnologia de tratamento e destinação, bem como o acondicionamento e transporte. Segundo a norma NBR 10.004, existem os resíduos perigosos e os não perigosos. Os resíduos perigosos, também chamados classe 1, são aqueles cujas propriedades físicas, químicas e infecto-contagiosas podem acarretar em riscos à saúde pública ou riscos ao meio ambiente. Os resíduos não perigosos, classe 2A não inertes, são aqueles que apresentam propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Os resíduos não perigosos, classe 2B inertes, são aqueles que não sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. Agora que já sabemos sua classificação, vamos entender a hierarquia das prioridades. Vale começar por não gerar. Sem resíduo, não há gerenciamento. Se não for possível, vale tentar reduzir a produção do resíduo. Quanto menos, melhor. Se o resíduo foi gerado, precisamos pensar em reutilizá-lo, ou seja, usar mais de uma vez. Se não der para reusá-lo, importante é reciclá-lo, para dar origem a outro produto. Caso não seja possível reciclar, é fundamental seu tratamento, até a sua disposição final. Para essa lógica funcionar, é importante que todos saibam sua responsabilidade. A responsabilidade pelo resíduo é compartilhada. O que a maioria das pessoas conhecem sobre gerenciamento de resíduos são as lixeiras, mas existe muito mais do que isso. Primeiro, a empresa precisa saber o que e onde são gerados os resíduos e quais são os impactos que eles têm no meio ambiente. A empresa precisa também separar os resíduos segundo sua classificação. Essa movimentação ocorre ainda dentro da empresa. Separados, os resíduos precisam ser armazenados em conformidade para não serem contaminados, até sua coleta e transporte para a empresa especializada. A empresa irá receber e tratar até a sua destinação final. Os órgãos competentes ambientais são comunicados e a Betobasse recebe um certificado de que agiu de forma ambientalmente correta. Aqui estão alguns exemplos de tipo de resíduo, fonte e classificação. Ou seja, a empresa já separou quais são os seus resíduos, onde eles são gerados e qual é a sua classificação. Por exemplo, o óleo lubrificante usado, ele é gerado em troca e manutenções de máquinas e equipamentos, e ele é um resíduo classe 1 perigoso. Pallets de madeira, por exemplo, são produzidos na produção e recebem a classificação de classe 2B inerte. Já os papelões e papel são gerados nos escritórios e são classe 2A não inertes. A coleta seletiva nada mais é do que esse processo de separação dos resíduos conforme sua classificação, para serem encaminhadas para empresas especializadas darem um tratamento adequado. A separação na fonte evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumenta o valor agregado destes e diminui os custos de reciclagem. Entretanto, não é uma tarefa fácil. Não tem como a gente contratar funcionários exclusivamente para gerenciar o resíduo de todo mundo. Por isso, todos são responsáveis pelo seu resíduo e devem fazer sua parte. Para facilitar, a Resolução CONAMA número 275 estabeleceu as cores padrões para os recipientes de coleta seletiva. Isso ajuda a evitar confusões e misturas. E saiba, nem tudo é o que parece.
O que é reciclável e o que não é reciclável. Jornais, revistas, listas telefônicas, papel sulfite, rascunho, folhas de caderno, aparas de papel, envelopes, papéis metalizados e caixa de papelão são recicláveis. Agora, papel carbono, papel higiênico, papéis plastificados, fotografias e post-its, não. Com relação a plásticos, os copos plásticos, os plásticos de PVC, plástico bolha, stretch, garrafas PETs e Tetra Pak são recicláveis. Plásticos com resíduos orgânicos, fita crepe, etiquetas adesivas e embalagens de salgadinhos, não. Olha só, acabamos de dizer que papelão e plástico são recicláveis, mas quando estão misturados com resíduos orgânicos, eles deixam de ser. Isso porque mexeu na composição do material. Qualquer material que for exposto ao produto perigoso, óleo, por exemplo, deve ser tratado como resíduo perigoso. Isso porque agora ele possui propriedades que podem fazer mal para as pessoas ou para o meio ambiente. Outro ponto de atenção é misturar os tipos de recicláveis com material que inclusive não é reciclável. Isso porque, em grande volume, fica mais difícil a separação. Depois de separado, os resíduos precisam ser acondicionados, ou seja, armazenados em local adequado, podendo ser caçambas abertas ou fechadas, conforme a necessidade. Os resíduos perigosos classe 1 devem ser acondicionados de forma diferente, justamente para evitar a contaminação com outros produtos ou áreas. Dependendo do tipo de resíduo classe 1 perigoso, eles devem ser armazenados em tambores, bombonas, caixas ou sacos de resíduos perigosos. Devem ser estrechados, paletizados e identificados conforme imagens abaixo. No transporte, eles precisam do rótulo de identificação justamente porque oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente. Este rótulo contém informações a respeito do produto, a necessidade de EPIs e até como proceder em casos de emergência. Você sabia que ao reciclar 1 tonelada de papel, evita o corte de 15 a 20 árvores? Você sabia que ao reciclar 1 tonelada de plástico, economiza 130 quilos de petróleo? Então, ao reciclar, reduzimos o lixo, reaproveitamos o resíduo e evitamos de extrair mais matéria-prima da natureza. Aqui vão outros exemplos do que acontece com os outros resíduos. A blendagem para coprocessamento é uma tecnologia de destinação final em que não gera novos resíduos e contribui para a preservação de recursos naturais. Isso porque os resíduos são destruídos ao mesmo tempo em que são utilizados como energia alternativa para os fornos, melhorando a valorização energética. Até mesmo os aterros sanitários hoje recebem todo um tratamento para minimizar os impactos ambientais sobre o meio ambiente. Desta forma, o gerenciamento de resíduos visa diminuir a extração de mais matéria-prima da natureza, visa utilizar o resíduo que viraria lixo para a produção de outros materiais, visa diminuir ou eliminar os impactos ambientais e na sociedade, cria novos empregos de reciclagem e de logística reversa e melhora a sustentabilidade do sistema, cumprindo com as necessidades do presente sem comprometer as mesmas das gerações futuras. Já que estamos falando sobre gerenciamento de resíduos e sustentabilidade, vale a pena praticar o consumo consciente. Isso porque o consumo exagerado gera muito desperdício e vai na contramão dessas ideias. Repense suas atitudes.
Já que agora você conhece tudo sobre gerenciamento de resíduo, você pode fazer a diferença. Afinal, você deve ser a mudança que quer ver no mundo. Qual será a sua mudança de hoje? A equipe da Nova Osasco e da Betobassi agradecem sua atenção. Muito obrigada.